todos consideram, né, esse texto aqui, de Coríntios, no capítulo 15, um dos mais preciosos capítulos da Bíblia, mais maravilhosos, porque nele temos de Deus, aqui nesse capítulo, toda a estrutura, todo o projeto que Deus preparou e realizou no seu Filho Jesus Cristo, para salvação do pecador. Portanto, é maravilhoso pensar. E nós chamamos às vezes assim, já chamamos como tema, né? Mas essa palavra, aquela frase ali, para que durante o culto, nós que aqui estamos, e aqueles que nos acompanham pela transmissão, para que você vá lendo ali e vá refletindo no seu coração, dentro de você e Deus. Você tem segurança? Você se acha seguro quanto à sua salvação? Você realmente é salvo? Não é salvo? Tem dúvidas? Acha que não precisa? Não dá importância? Então, por favor, esperamos em Deus que nesses breves minutos, mas pela graça de Deus nós possamos refletir, cada um de nós aqui, os que já são, reflita, como salvo, o que está fazendo, como está vivendo, de que maneira está servindo a Deus. Você realmente tem reconhecido, tem o seu coração grato para com Deus, por todos os benefícios, graça, misericórdia, que Deus fez por você, por mim? E se você não é ainda, então é uma oportunidade que Deus está dando para você ir refletindo e no seu coração, você diante do Pai, daquele que sabe, que conhece, que vê todas as coisas, que pode todas as coisas, refletir: eu realmente estou salvo ou não? Porque, meus queridos, no projeto de Deus para o ser humano, desde quando ele pecou, se desviou dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que cada um seguiu o seu próprio caminho. Ninguém queria a obediência, ninguém queria obedecer a Deus. E, portanto, cada um escolheu e procurou o seu próprio caminho para trilhar nele. E, na maioria das vezes, longe de Deus, não querendo saber de Deus. Eu vi uma vez de um professor, né, ele dizendo assim: não, os jovens, por exemplo, não, eles podem ter a Jesus Cristo, podem seguir a Jesus Cristo, mas também não assim tão de perto, tão consagrado a Ele. Então pense bem, você se sente, né, seguro com a sua salvação? O apóstolo Paulo, que escreveu aqui essa carta aos Coríntios, e neste capítulo 15, ele escrevendo a Timóteo, ele diz uma palavra maravilhosa. Eu queria que os que estiverem com a Bíblia, se puderem acompanhar, 2 Timóteo, no capítulo 2, e os versos 9, 2 Timóteo, capítulo 1, melhor dizendo, a partir do verso 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Está ouvindo bem? Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Aí ele vai dizer no verso 12: por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então observe o que Deus fez por Jesus Cristo para todos nós. Ele diz aqui: destruiu a morte, trouxe vida para nós, trouxe salvação para nós, e tudo isso através do Evangelho. E observe que Paulo fala aqui, né? Irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que eu tenho pregado para vocês.
Então é neste espírito, nesta esperança em Deus, de que todos possam realmente pensar da mesma forma, como o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo diz aqui no verso 1: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverai. Então Paulo está dizendo, o evangelho mantém o homem. Veja que Paulo começou a escrever essa carta e já chegou até agora, e ele diz: olha, o evangelho que vos tenho pregado não é um evangelho meu, mas ele é o evangelho de Deus. E nisto vocês têm perseverado, porque vocês receberam e têm perseverado. Mas o evangelho não é meu evangelho, o evangelho é de Deus, porque o poder do evangelho outorga ao homem uma estrutura espiritual. Observe, o evangelho de Cristo outorga ao homem uma estrutura espiritual, para que ele viva bem, na sua fé, na sua confiança em Deus, em tudo quanto ele realizar. E Paulo mostra isso aqui um pouquinho mais à frente, em Gálatas, capítulo 1, verso 10 e o verso 11, ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E ele vai dizer aqui ainda: faço-vos lembrar, porém, ou melhor, faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem. O evangelho, ele é de Deus, mas este evangelho dá poder ao homem para que ele tenha uma estrutura espiritual e possa viver bem diante de Deus, diante da sociedade. O evangelho mantém o homem, ou a pessoa, né? Não é só o homem, é a pessoa, aquele que crê. Mulheres, jovens, crianças, velhos, todos que possam ouvir, possam compreender o evangelho de Cristo. Então Deus proporciona a ele, o Espírito Santo de Deus proporciona a esta pessoa esta condição. Por quê? Aí ele diz assim: erguendo essa pessoa num mundo perigoso e escorregadio. E às vezes nós ouvimos de muita gente: é difícil ser salvo, é difícil ser salvo, é difícil dizer que está salvo. Sim, realmente por nós mesmos é impossível. No mundo terrível, num sistema que é contrário às obras, à palavra de Deus, os feitos de Deus, então é difícil mesmo, é impossível fazer isto, não escorregar, não cair, não tropeçar e chegar até o final da carreira enganado e sem ser salvo. Nós ouvimos uma estrofe do hino, 216: retira os tropeços da falsa religião, retira os tropeços. E o salmista diz uma palavra muito importante para todos nós. Ele diz assim: pois livraste da alma a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Então veja bem, ninguém pode fazer isso por si próprio, por si mesmo, por suas forças, inteligência, sabedoria, posição que porventura exerça. Mas Deus pode fazer isso, nos livrar da morte, a alma, nos livrar das lágrimas tristes, desanimadoras, os nossos olhos, e da queda os nossos pés. Porque nós estamos no mundo, o salmista diz que o sistema é como um laço do passarinheiro. Então quem é que se livra? Qual o passarinho que se livra do laço que coloca para pegá-lo? Mas aqueles que têm a confiança em Jesus Cristo são livres. Por quê?
Porque Deus é com ele. Deus é que está à frente, Deus é que nos guarda, Deus é que nos proporciona vitórias na vida espiritual. Então o salmista diz assim: Deus me livrou a minha alma da morte, Deus me livrou os meus olhos das lágrimas, os meus olhos, e da queda os meus pés. Salmo 116, verso 8. Mas o Salmo 40 também diz, Salmo 40, verso de número 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Feliz o homem que em Deus confia, feliz o homem que em Deus coloca a sua confiança. E esta confiança em Deus, nós só podemos adquiri-la, entendê-la e recebê-la pelo Evangelho de Cristo. Mas ainda há uma palavra aqui nessa palavra inicial: as tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortalecido. A tua palavra, ó Deus, tem sustentado aqueles que tropeçam, e tem sustentado os joelhos vacilantes, o Senhor tem fortalecido. Jó 4:4. Muito bem, então, meus queridos, esse é o primeiro momento que nós podemos ver aqui quando Paulo diz a respeito da pregação do Evangelho. Mas, neste mesmo capítulo, vamos observar e vamos meditar um pouco nos fundamentos, nos alicerces, na garantia do Evangelho. Muitos evangelhos são pregados, não é? Por aí. Mas qual deles é o de Deus? Qual dele cumpre com o projeto que Deus planejou para ser realizado em Cristo? Ao nosso bem, para o nosso benefício, para a nossa bem-aventurança. Será que nós temos pensado nisso, meus queridos, amados, irmãos, amigos? Um homem, um pobre pecador, ser olhado por Deus, abençoado por Deus, ser chamado pelo Evangelho de Cristo, ter a felicidade de o Espírito Santo de Deus abrir os nossos olhos, iluminar os nossos olhos, abrir a nossa mente, para compreender realmente o plano salvador e redentor de Deus para nós. Então, nesse capítulo, no início desse capítulo 15, nós vamos poder observar as colunas, ou a sustentação, ou os fundamentos. Tudo a mesma coisa. Só uma questão de palavras que são colocadas, que garante que este Evangelho, ele é o Evangelho de Deus. Como disse Paulo, não é o Evangelho do homem, não foi o homem que inventou, não foi a religião que o homem inventou, mas o Evangelho de Deus. E nós sabemos que o Evangelho que ele é de Deus, o primeiro ponto a observar é que ele vem do céu. O Evangelho dos homens, ele é da terra, ele brota, ele nasce aqui na terra. O de Deus não, o de Deus veio do céu. Portanto, é maravilhoso pensar nisso. Então, observe, meus irmãos. Primeiro, Cristo, qual é o primeiro sustentáculo do Evangelho para a nossa fé, para a nossa salvação? Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: é difícil que alguém se anime a morrer, que alguém queira morrer por alguém. Mas talvez por um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o contrário. Romanos 5. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda inimigos de Deus, pecadores, inimigos de Deus. Veja que a bondade, a disposição do homem é esta. Pelo mal ninguém quer, pela uma pessoa má ninguém quer morrer. Pelo contrário, se a pessoa pudesse até fazia coisa diferente.
pelo bom por alguém que se considera e ama, poderá que alguém se anime a fazer isso, morrer. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, pelo seu grande amor para conosco, Ele prova este amor para conosco em dar o seu Filho para que Ele morresse por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Porque é uma diferença, meus amados. Alguém pode perguntar, mas estão falando assim, depois que se converte não é mais pecador? Ainda. A natureza da nossa carne ainda está em nós, permanece em nós. Muitas vezes quer nos dominar, quer nos levar para os caminhos fora dos planos e da vontade de Deus. Mas o pecador salvo, arrependido, convertido ao Evangelho de Cristo, que tenha recebido o Senhor Jesus como seu, e é importante porque isso é pessoal. Eu me lembro que alguém no começo da nossa vida, de ingresso, de acesso ao Evangelho, alguém perguntava para mim, né? E o senhor também, você também é crente? Eu dizia, não, o meu irmão que era o irmão Chicão, me permita falar o nome dele aqui. Não, o meu irmão mas eu não sou. E às vezes a gente tem essa ideia, né? As pessoas têm essa ideia, não, meu pai é crente, minha mãe é crente, minha família é crente. Não. Ou aliás, tudo bem, né? Graças a Deus que seja realmente crente, salvos. Mas é você que precisa ser. Então, observe, Cristo morreu pelos nossos pecados, não foi pelo dele. Ele não tinha pecado, ele não precisava morrer. E é por isso que leva ao pecador refletir, abraçar o amor do Senhor Jesus Cristo, recebê-lo pessoalmente como Salvador e Senhor, porque Ele fez isto por você e por mim. Está aí, meus amados irmãos, no verso de número 4, né? Ou melhor, no verso de número 3, do capítulo 15. Observe aí conosco. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E onde é que está escrito? Nas Escrituras. Não é no livro, não é na religião, não é no sacrifício, não. Está escrito nas Escrituras. E Paulo ainda diz assim, né, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, observe, deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Nós pecamos, nós amamos o pecado, nós gostamos de pecar, nós gostamos de desfrutar da nossa própria natureza carnal, que é contra Deus. Mas Deus olhou com misericórdia para cada um de nós e fez isto por nós, por Jesus Cristo, por meio do seu Evangelho. Ele se deu a si mesmo por nós, para nos desarraigar, nos arrancar desse sistema, deste mundo mau e perverso. Qual o propósito de Deus fazer isso conosco? De nos tirar deste mundo. E quando fala desarraigar, arrancar, quer dizer que Deus nos tirou totalmente. Não ficou um pedacinho lá, né, de raiz. Não ficou um pedacinho lá para brotar lá, para tentar reviver lá. Não. Quando fala desarraigou, arrancou completamente de lá. E portanto o homem, a mulher, o jovem de Deus realmente que tem a esperança, tem a confiança na sua salvação, ele não precisa mais do que este mundo nos oferece. Nós vivemos aqui nele, trabalhamos, negociamos, estudamos, cada um exerce as funções que Deus preparou para cada um de nós. Como nossos professores, nossos advogados, nossos médicos, graças a Deus temos, um bom número deles aqui conosco, nesta noite. Mas a vontade de Deus é esta, de nos tirar de lá, nos
arrancar de lá para que nós possamos servir a Deus com alegria. Observe o verso de número 21, no capítulo 15. No capítulo 15, o verso 20, vamos iniciar o verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele vai dizer, né? Cada um na sua própria ordem. O que eu acho maravilhoso é a ordem de Deus, o plano de Deus, o que Deus faz. Então, a Bíblia diz que por um pecado, por um homem, melhor dizendo, por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado, o que é que o pecado fez? Gerou a morte. E a morte passou a todos os homens. E por isso nós morremos. E por isso realmente está comprovado que somos pecadores. Porque qual é o teste que se faz para saber se uma pessoa é pecadora ou não? É pecadora ou não? Ora, o pastor Sinaldo citou aqui no outro dia, no outro domingo, que alguém viveu e morreu. Gerou isso, gerou aquilo e morreu. Ao sair à porta, o meu neto Isaac disse: pastor, o senhor falou que aquele homem morreu, mas o senhor sabe que foi Matusalém o nome dele, e ele viveu 969 anos? O pastor Sinaldo ficou: e você estava prestando atenção nisso? Foi? Sim, eu já sei a história, já conheço. Então, 969 anos e morreu. Observe, né? Então, vive todo esse tempo, mas morreu. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens e nós morremos. E o salário do pecado é a morte. Já é comprovado. Já é determinado pela própria justiça de Deus. Toda alma que pecar, esta morrerá. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele veio para nos dar vida, nos livrar do inferno, nos livrar desta morte eterna, e por isso devemos honrar o nome do nosso Deus, vivendo de uma maneira digna, como o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 12 e o verso 2. E não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, com estas falsas religiões, com esses falsos ensinos, que nega todo o plano e projeto de Deus para a nossa salvação. Aí ele diz assim: não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo pilar, o segundo fundamento, está aqui no verso de número 4. Foi sepultado. Jesus foi sepultado. Observe o verso de número 4, 1 Coríntios 15. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então observe, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus foi sepultado. Era necessário que Jesus fosse sepultado. Observe, por um homem. Por um homem, Adão, entrou o pecado gerou a morte passou a todos os homens e nós morremos. Mas a Bíblia diz que este homem, ele era terreno. O segundo homem, Adão, pelo qual nós vivemos, temos vida, ele é espiritual. Ele é vida. Ele é vivificante, a própria vida. Mas ele foi sepultado. E quando nós olhamos aqui, meus queridos, quero convidá-los a ir ao Evangelho de João, capítulo 19.
e os versos de número 40 a 42, não é para resumir aqui, só para mostrar o texto, só para mostrar a comprovação, porque nós estamos, tudo que Paulo está dizendo aqui, segundo as Escrituras. Então, convido a você a fazer isso, não só aqui agora, porque talvez nem todos estão com a Bíblia, a palavra de Deus aqui, mas façam isso na sua casa, ao retornar para casa. Peça a Deus a sabedoria, peça a Deus coragem, porque às vezes nós somos pressionados, né? Nós recebemos pressão, nós somos pressionados por alguém. Eu me lembro que, eu não vou falar dos pecados de ninguém aqui, né? Porque eu sou o primeiro. Mas quando nós estávamos chegando para o Evangelho, eu me lembro que o meu sogro, né, e a minha sogra disse para minha esposa: olha, e está a família aqui, família amorosa, família que realmente ama. Mas observe o que o espírito religioso consegue mudar o coração da pessoa, a atitude da pessoa. Ela disse: minha filha, você sabe que eu te considero, gosto muito de você, mas se você realmente vai se converter e vai se batizar nessa religião, então eu não vou mais nem dar uma bênção para você. Então veja o sistema, veja o espírito, veja o espírito. Então, mas se você pode ser pressionado a não ler, estudar, examinar a Bíblia, então você vai pedir a Deus forças, e Deus vai fazer isso por você, vai te dar condições de você poder examinar a palavra de Deus. Porque observe, tudo quanto nós estamos falando aqui, estamos dizendo e comprovando, segundo as Escrituras. Porque o próprio Paulo disse e vai nos dizer ainda: este evangelho não é um evangelho novo e não é um evangelho do homem, mas ele é de Deus. Então, observe o verso 40 do capítulo 19 de João, que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual nenhum tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então Jesus foi sepultado. Segundo alguns aqui, esse sepulcro foi comprado por um discípulo de Jesus Cristo. Foi comprado lá, nunca havia nenhuma pessoa entrado lá. Jesus foi, nesse caso, de ir lá o primeiro, a primícia de usar aquele lugar. Mas observe que tudo isto está no plano de Deus. Cristo morre pelos nossos pecados, Cristo é sepultado. E observe o que o Senhor Jesus falou quando ele, lá em Marcos, né, capítulo 14, quando aquela Maria, aquela mulher quebrou aquele vaso, né, caríssimo, e não todos os discípulos, mas especialmente o tesoureiro, que era Judas, disse: que desperdício, que desperdício é esse, né? Aí então o Senhor Jesus respondeu assim, Marcos 14, verso 8: ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. E ele diz mais: antecipou-se e a ungir-me para a sepultura. Veja como é o plano de Deus, veja como é o projeto de Deus. O Senhor Jesus disse: ela fez o que pôde e antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então Jesus precisava realmente ser sepultado, e foi sepultado. No verso de número 3, no verso de número 4 ainda, nós encontramos aqui a terceira coluna que sustenta o Evangelho, que dá sustentação para você e eu dizer: estou seguro na minha salvação, estou seguro.
No verso de número 4 ainda diz assim, vamos voltar aqui para o Coríntios, capítulo 15. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, quero convidá-los aí a Lucas, capítulo 24, onde vai nos falar realmente aqui alguns detalhes maravilhosos e importantes para nós. Lucas, capítulo 24, verso 1, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então, elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Então, observe, ele deu a sua vida pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E observe o que os anjos disseram àquelas mulheres: Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Então está realmente comprovado por Deus, pelo Evangelho, pelas testemunhas, de que Jesus não está no túmulo. Jesus ressuscitou e está vivo. E se a gente pudesse, passava a noite todinha aqui repetindo, este versículo: Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Por quê? Os versos de número 7 e 8 de 1 Coríntios, nós vamos voltar aqui um pouquinho para 1 Coríntios, no capítulo 15, e os versos de 7, verso 7 e verso 8, que diz assim. Podemos iniciar pelo verso 6 até o 8, que diz assim: Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Observe o testemunho. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou e está vivo. E os anjos disseram para aquelas mulheres: Vocês já se esqueceram do que ele falou? Ele não disse a vocês que no terceiro dia ressuscitaria? Não disse? Então ele ressuscitou. Vá encontrar com seus irmãos e digam a ele. Porque o Senhor Jesus já havia dito, meus queridos, Lucas 24 também, aqui nesse capítulo de Lucas, Jesus diz assim aos seus discípulos: É necessário que se cumpra em mim tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o que é que estava escrito? Que o Filho de Deus deveria morrer. Então, meus queridos, observe os 4 fundamentos ou pilares que sustentam a sua e a minha salvação, a minha segurança da salvação. Se alguém tirar, se alguém desmanchar, tudo está perdido. O apóstolo Paulo, escrevendo essa mesma carta, mas no capítulo 3, ele diz assim: Pela graça que me foi concedida, lancei como prudente construtor o fundamento. Pela graça de Deus que me foi concedida, e como um prudente construtor, lancei o fundamento, o qual é Jesus Cristo. Capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 10 em diante.
E ele diz mais: e ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto. E ele repete mais uma vez: o qual é Jesus Cristo. Não é maravilhoso, meus amados? Não é maravilhoso realmente a gente aprender um pouquinho de Deus e confiar nele, entregar nossas vidas para ele e viver em paz com Deus e com as pessoas. Então, continuando aqui, ainda no verso de número 2, para fechar aqui, a menos que tenha escrito em vão. Observe que é importante isso, porque muitos confessam a fé, mas não é uma fé que no decorrer da vida ela se confirma, uma fé viva e verdadeira. Há muitos que confessam a fé por alguns dias, por alguns momentos, circunstâncias, oportunidades, incentivos, né? A pessoa foi levada a um momento de emoção, por exemplo, então ficou ali entusiasmado e disse, confessou e falou da sua fé, mas se não for a fé fundamentada na palavra de Deus e nestes princípios fundamentais que Deus mesmo estabeleceu para que se cumprisse no seu Filho, a nosso favor, a nosso bem, então não vai adiante. Por isso é bom estar atento. Observe no verso 2, porque Paulo está nos dizendo isso. O verso 12 de 1 Coríntios 15 diz assim, capítulo 15, o verso de número 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Vamos mais adiante um pouquinho, até o verso 14. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã. E se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, a nossa pregação é vã, a nossa fé e é vã a nossa esperança. Então Paulo falou, explicou aqui e mostrou para aqueles irmãos e para alguns, porque alguns estavam duvidosos, né? Tanto quanto a certeza da salvação e também quanto a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou ou não? Porque os soldados disseram, os judeus e algumas autoridades disseram que foi roubado o corpo dele. Olha, como é que ele ressuscitou? Se roubaram o corpo, então não acharam lá, então roubaram o corpo. Mas esta é a estratégia de Satanás, né, meus irmãos? Tentar mudar a verdade de Deus. Por isso era necessário que Cristo fosse sepultado lá na terra, naquele local, e era necessário que ele saísse dali, porque ele mesmo disse, eu tenho autoridade de dar a minha vida e de reavê-la, eu tenho. E é por isso que eu e você não precisamos ter medo de entregar nossas vidas a Jesus Cristo, porque, como o salmista diz, ele nos livrou a nossa alma da morte. Que maravilha! Então, observe que Paulo diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, então o que é que acontece com a igreja? O que é que acontece com os crentes? O que é que acontece com os pregadores do Evangelho? Se Cristo não ressuscitou, verso 14, é vã a nossa pregação. Está pregando o quê? Pregando para receber saúde, pregando para receber dinheiro, pregando para ser próspero na vida, pregando qualquer um outro interesse. Então de nada adianta, porque o dono de tudo, queira eles ou não, é Deus. O dono de tudo é Deus. E nos versos 17 a 19 de 1 Coríntios, capítulo 15, ainda diz o seguinte:
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então o que é que Paulo está dizendo? Então, se Cristo não ressuscitou, sendo ele a primícia, o primeiro a ressuscitar, e se ele não ressuscitou, aqueles que morreram colocando a sua fé nele, esperando na promessa de Deus se cumprir, então eles se perderam. Então, neste caso, não há salvação para ninguém. E aí é quando nós ouvimos de alguns: a salvação? Ninguém pode dizer que está salvo. Mas eu digo que Deus faça de mim o que Ele quiser. Não é assim que a gente ainda, em nossos dias, se ouve, se escuta? Não, salvação, não posso dizer que estou salvo. Agora Deus, eu sei que Deus é meu Pai, Ele é bom, então Ele vai me botar no lugar que Ele quiser. Tudo errado. Tudo errado. Deus não vai botar você no lugar que Ele quiser. Ele já preparou o lugar para você. Você é quem vai decidir se você aceita, quer ou não ir para o lugar que Deus já preparou para você. Qual é esse lugar? O céu. Te abençoa, te dá condições de você viver aqui nessa terra com uma vida santa. Aí pode um homem pecador viver nesse mundo sendo santo? Ora, por você mesmo não pode. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito do nosso Deus, do Senhor Jesus? Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Meus queridos, caminhando aqui, então ele diz ainda no verso, eu falei o verso 17, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda permanecer nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aí ele diz no verso 19: se a nossa esperança em Cristo, se a sua esperança em Cristo está limitada apenas, como diz alguns, né, daqui para baixo, da cabeça para baixo, do céu para baixo, e você não tem esperança para cima, então ele diz assim: então você, eu, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não acreditamos em o nosso Criador, não acreditamos nas promessas que Ele fez para redimir a nossa alma, não acreditamos no sacrifício do bendito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E nas palavras de Paulo, então é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança, é vã a nossa pregação, tudo é vã. E se não esperamos em Cristo para uma vida futura, espiritual, então somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, ele foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, segundo as Escrituras. E se Cristo não estivesse vivo, ele não poderia dizer, como ele disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Se fosse um morto, se Cristo estivesse lá, morto, ele não poderia jamais dizer esta palavra: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E por que ele falou isso? João 10:10. Mas eu estou lendo aqui a parte B do versículo 10. Na parte primeira diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A parte A do verso 10 de João capítulo 10. E a parte B, então Jesus diz assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se Cristo estivesse morto, não poderia dizer isto. Também não poderia dizer: eu vim buscar e salvar o perdido. Eu vim buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10, ele falou isso na casa de Zaqueu, né?
A vitória do cristão através de Jesus Cristo. Nós vamos chegando aqui para o final e vamos ler a partir do verso 51, do capítulo 15. Capítulo 15, verso 51, que diz assim: Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eis que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e este corpo mortal se revista da imortalidade. O verso 53 ainda, né? Vamos repetir aqui. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí que podemos nos alegrar, porque a morte tem domínio sobre nós, não é? Por causa do pecado. Então, no dia que a morte chegar para cada um de nós, não há como resistir ou dizer: não, eu não vou agora, eu não vou hoje. Mas agradeça a Jesus Cristo, louve ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele fez isto por mim, por você. A morte agora, ela não tem mais domínio sobre nós. Eu quero explicar a segunda morte, porque a primeira já está determinada. A primeira nós já ouvimos aqui em alto e bom som: o salário do pecado é a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso nós morremos. Mas o Senhor Jesus disse na casa de Lázaro, de Maria, da família de Marta, Maria e Lázaro, quando Lázaro morreu, Jesus demorou a chegar, e então Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus começou a conversar com ela, né? João capítulo 11. Disse: não, mas ele há de ressurgir. E ela disse: não, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Então o Senhor Jesus falou para ela: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, porque nos livrou da segunda morte, a morte eterna, a separação de Deus para sempre. E é por isso, meus queridos, como diz o verso 57, ainda deste mesmo capítulo, do capítulo 15, ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, aqui tem um último versículo, né, que as irmãs não conhecem, né? Esse último versículo do capítulo 15, as irmãs da igreja não conhecem, né? Poderia fazer um coro aqui muito bonito, mas não precisa fazer isso. Aí ele diz assim: portanto, meus amados irmãos e irmãs, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho para o Senhor não é vão. Então que Deus nos ajude, meus amados, irmãos, amigos, a realmente pensar assim, confiar em Deus e dizer a Ele, né? Não, eu creio que o Senhor é um Deus bom, eu creio que o Senhor é um Deus da providência, eu creio que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nos guarda, né? Como disse o salmista, vamos relembrar aqui, um Deus que me livrou da morte, a alma, um Deus que me livrou do choro, das lágrimas, os meus olhos, e um Deus que me livrou da queda, os meus pés. Se você está em Cristo, se você tem a Cristo, se você receber a Cristo como Senhor e Salvador, portanto, jamais perecerá, jamais tropeçará, jamais será envergonhado e jamais terá a tristeza de dizer que não tem a segurança da salvação. Então medite, saia daqui nessa noite, vá para casa, ore a Deus e peça a Ele para que você entenda tudo isto, porque bom é servir ao Senhor, como diz Paulo aos Romanos. Vou concluindo aqui com esses 2 versículos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que acontece com você? Você é salvo, será salvo. Este será aqui não é porque há dúvida, não, é para aquele que ainda não fez isto, mas se você fizer hoje, então é hoje mesmo, você é salvo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém os arrebatará de minhas mãos. E Jesus disse, porque eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Se Jesus estivesse morto, ele não poderia dizer isso também. Ele está vivo. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque eu e o Pai somos um. Então, meus queridos, aqui está a salvação completa de Deus, o plano de Deus, melhor dizendo, para a minha e a sua salvação. Então receba Jesus Cristo, receba Ele como seu Senhor e Salvador, seja feliz e tenha a esperança e a confiança e a segurança de que realmente você é salvo, para a glória de Deus e para o seu próprio bem, o bem da sua alma. Que Ele nos abençoe.